Bom dia, irmãos. Como nós já vimos avisado a igreja, seguindo as normas do Ministério da Saúde, nós estaremos transmitindo a escola dominical via online. Então você pode assistir ao vivo pelo Facebook e depois poderá assistir no YouTube, que será disponibilizado. E nós iremos dar continuidade à nossa escola dominical. Eu quero ler um texto como base para a nossa escola de hoje, no capítulo 6 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6, nós leremos do verso 1 até o verso 3, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Deus bondoso, nós queremos, Senhor, nessa manhã, te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que nos dá. Também, Senhor, queremos te louvar, Senhor, pela vida da nossa igreja, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor tem dado, ó Deus, dessa enfermidade que está assolando o mundo. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue guardando o teu povo, Senhor. E tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão longe, ó Deus, de nós e que estão passando, Senhor, por enfermidade, outros que perderam seus familiares. O Senhor esteja, ó Deus, nessa hora confortando, consolando os corações e abençoando, Senhor, para que haja logo, Senhor, uma forma de cura, Senhor, para que isso seja sanado e para que, ó Deus, isso não venha prejudicar mais, Senhor, o teu povo na face da terra. Ó Deus querido, abençoa o nosso país, Senhor, abençoa a nossa liderança. Ó Deus, toma nas mãos aqueles que são profissionais de saúde, que estão envolvidos, Senhor, no tratamento das pessoas enfermas. O Senhor possa tomá-los, ó Deus, nos teus braços, abençoá-los, ó Deus, e livrá-los também, Senhor, de contrair a enfermidade. Ó Deus, abençoa, Senhor, nossa vida, dá-nos, Senhor, saúde e paz, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, te louvando em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo e nós estamos falando aqui sobre o ser de Deus, ou a face de Deus, conhecendo a Deus. E já dissemos aos irmãos que nós só temos como conhecer a Deus os seus atributos, pelas suas qualidades. Então, como nós já informamos a igreja, ensinamos a igreja, Deus é um ser tão completo, tão total, que o homem jamais teria condição de entender, compreender Deus totalmente. Então nós não temos como discernir tudo a respeito de Deus, não temos como entender todas as coisas a respeito de Deus. Nós temos algumas coisas que foram reveladas sobre a sua natureza, sobre a sua essência, e que nós podemos então entendê-las a partir da palavra de Deus, a partir dos textos que foi revelado a nós nas Escrituras Sagradas. E dentre os atributos de Deus, nós já falamos a respeito da sua fidelidade e falamos a respeito da Trindade. E hoje nós estaremos falando aqui sobre a santidade de Deus, nosso Deus santo. Deus é um ser totalmente santo. Irmãos, nós falamos aqui que todas as coisas de Deus, elas são completas. Então a santidade de Deus, ela não tem um parâmetro para que ela possa ser comparada. Então nós não temos nada no mundo que pudéssemos, de santidade, que nós pudéssemos comparar a Deus. Como nós poderíamos pegar algo para dizer assim, Deus é tão santo tanto quanto? Não, Deus é totalmente santo. Ele está, a sua santidade está acima de tudo. Então, se nós formos pensar na santidade de Deus, nós teremos que avaliar a sua santidade nos seus atos. E a importância da santidade de Deus está no fato de que esse atributo, nele, converge todos os outros atributos. Então, deixa eu mostrar para os irmãos como que isso acontece. Olha, sem dúvida o maior, não no sentido de que
há um atributo que seja mais importante do que o outro, mas é o maior no sentido que preenche todos os outros atributos. Então, a justiça de Deus é santa, a bondade de Deus é santa, a fidelidade de Deus é santa, o amor de Deus é santo. Então, todas essas qualidades de Deus, tudo aquilo que Deus sintetiza ou passa por esse atributo que é a santidade. Quando nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, Deus dá tanta importância à sua santidade que Isaías tem uma visão de Deus no templo. E os serafins, os anjos, que são responsáveis por cuidar da santidade de Deus, zelar pela santidade de Deus, voavam e declaravam sobre ele: santo, santo, santo. Olha, os anjos não estavam dizendo fiel, 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 não estavam dizendo justo, 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 mas estavam dizendo santo, santo, santo. Quando os anjos declaram isso, irmãos, nós podemos imaginar assim, pensa comigo, um anjo olhando para o outro, e um diz assim: santo. O outro olhando responde: santo. E um terceiro estava voando. A única coisa na visão de Isaías que ele podia dizer é santo. Nosso Deus é totalmente santo. O que significa isso, irmãos? Significa, irmãos, que Deus não existe nele coisa nenhuma que seja não santa, que seja corrompida. Então, quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós olhamos na santidade, quando olhamos na santidade dos homens, nós olhamos na santidade moral, dos atos, dos pensamentos, das atitudes. Então nós dissemos assim que algo é pecado porque aquilo moralmente não combina com a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós olhamos alguma coisa impura, imunda, nós comparamos com alguma coisa que é perfeita, que não é imunda. Mas Deus nós não temos como comparar. Assim sendo, nós, os servos de Deus, nós podemos olhar para a santidade de Deus e vê-la como o maior dos atributos para a nossa vida. Então, porque Deus é santo, existe uma diferença enorme entre nós e Deus. E os servos de Deus no passado, todos eles cantaram a santidade de Deus, falaram da santidade de Deus. O salmista Davi escreveu no Salmo 119, verso 9, dizendo: santo e tremendo é o seu nome. No cântico de Ana, ela orou dizendo: não há santo como tu, Senhor, porque não há outro além de ti. Moisés e os filhos de Israel, lá no deserto, declaram: quem é como tu, glorificado em santidade? Por isso, irmãos, o que significa ser santo? Nós temos uma definição que eu queria ler para os irmãos aqui, que está aqui na nossa imagem, onde Charles Hodge, um teólogo do século passado, escrevendo a respeito da santidade de Deus, ele diz assim: esse é um termo geral para a excelência moral de Deus. Santidade, por um lado, implica na total libertação de todo o mal moral, e por outro, na absoluta perfeição moral. Então, a libertação da impureza é a ideia principal dessa palavra. Santificar significa limpar. Ser santo é ser limpo. A pureza infinita, muito mais do que o conhecimento infinito, do que pode ser infinito, é o objeto de reverência de que nós estamos estudando aqui. Então, simplificando, irmãos, Deus não tem pecado, Ele não se conforma com algum padrão de santidade. Então, Deus não tem nada para compará-lo na sua santidade, porque Deus não comete pecado. A Bíblia diz que Deus não peca e Ele mesmo não pode tentar ninguém ao pecado. Isso Tiago escreveu. Então Deus não tenta ninguém, porque o pecado não faz parte da sua natureza. É por isso, irmãos, que há essa diferença tão grande entre nós e Deus. Agora, como que é a santidade de Deus na sua essência? Então, ela não se conforma com nada, como nós já dissemos, porque não tem nenhum padrão de santidade para compará-la. Toda criatura possui santidade,
mas Deus é santo. Deixa eu explicar para os irmãos a diferença. Nós possuímos santidade pela obra de Cristo na nossa vida. Então a santidade nos foi doada. Então nós poderemos nos tornar santos. E a santidade nossa, do ser humano, ela é progressiva. Ou seja, cada dia nós vamos nos tornando mais santos, porque nós não somos santos, nós possuímos santidade. Assim como, irmãos, também nós não possuímos imortalidade. Aliás, nós não somos imortais, nós possuímos imortalidade, porque a imortalidade nos foi doada. Quando Cristo morreu na cruz, Deus destruiu a morte, o poder da morte. Então a morte não tem mais poder sobre nossa vida. Então a imortalidade nos foi doada. Assim também, irmãos, a santidade nos é doada. Então nós não somos santos por natureza. Deus está nos tornando santos à medida em que nós estamos nos relacionando com Deus e aproximando de Deus. Então cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, nós vamos nos tornando mais santos. Mas nós possuímos santidade. Agora Deus é diferente, irmãos. Deus é santo na sua essência, na sua natureza. Então não houve um tempo em que Deus fosse menos santo, nem terá um tempo em que Deus se tornará mais santo. Nós não. À medida em que nós vamos purificando nossa vida, à medida que nós vamos nos aproximando mais de Deus, que a natureza de Cristo está sendo formada em nós vamos nos tornando mais santos. Mas Deus não, irmãos. Por isso, quando nós olhamos a nossa vida e olhamos para Deus, nós vemos essa distância tão longa, tão grande entre nós e Deus. Então, a obra de Cristo é que nos faz estar cada vez mais próximo de Deus e da sua santidade. Por isso Paulo disse aos Coríntios: vocês foram lavados, vocês foram santificados, feitos santos, foram justificados em o nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo fala isso. Então Paulo está dizendo que a obra de Cristo por nós na cruz tem o poder não só de pagar os pecados, ou seja, cobrir os pecados que nós cometemos, perdoar os nossos pecados que nós cometemos, mas ela vai um pouco mais além. Então Deus simplesmente não nos perdoa os pecados, mas Deus vai nos tornando santos. Então perdoar os pecados é limpar. Agora nos tornar santo é mexer com a nossa natureza, é mover a nossa natureza, é nos fazer ser semelhante a Ele. Por isso que nós encontramos na Bíblia menções onde o apóstolo Pedro falou sobre isso, o Senhor Jesus falou sobre isso, no Velho Testamento, no livro de Levíticos, Deus falou isso. Então ele diz para que nós nos tornemos santos, assim como Deus é santo. Então deixa eu mostrar para os irmãos um exemplo aqui, para que os irmãos entendam como que é isso, como que Deus pode relacionar conosco, sendo nós ainda sujeitos ao pecado, né? Então veja, Davi escreveu lá: o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Como Deus pode amar um homem, um ser pecador, e não conviver com o seu pecado? Como pode Deus amar o homem, mas não amar aquilo que ele pratica? Como pode Deus amar o crente e não amar o seu pecado, aquilo que ele comete? Vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos pensar que uma pessoa está com o corpo tomado de câncer. Ele está lutando o tempo inteiro para tirar o câncer, porque ele ama seu corpo. Então ele está fazendo um tratamento e ele odeia aquela doença que está no seu corpo, porque ela não faz parte da sua natureza. E ele vai lutar com todo esforço para extirpar aquele câncer e fazer um tratamento para ficar livre do câncer, porque ama o seu corpo. Assim Deus, irmãos, embora não tenhamos nenhum versículo na Bíblia que mostra isso, mas Deus ama o pecador, mas Deus odeia o seu pecado. Por isso, irmãos, Deus nos orienta a nos abstermos das coisas que não fazem parte do propósito de Deus, porque na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz foi para que a nossa vida não só fosse perdoada, mas para que a nossa vida também fosse santificada, para que isso
Deus estivesse aplicando sobre nossa vida, sobre o nosso ser, para que a nossa vida estivesse representando aqui no mundo a santidade de Deus. Embora Deus seja santo, Ele odeia o pecado. Isso nós vemos claro nas Escrituras. Mas onde há, irmãos, então a maior expressão desse amor? Foi quando Deus mandou Jesus se enfermar por nós, para que Ele pudesse morrer na cruz e assim Deus pagasse o pecado. Isaías diz assim, que Ele levou sobre si os nossos pecados. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, Deus colocou sobre Cristo os nossos pecados, para que na expressão maior do seu amor, Deus pudesse então pagar o preço do pecado, que era a morte, para que Deus pudesse nos dar uma nova vida. E assim, nessa nova vida, nós pudéssemos ter uma vida de relacionamento com Deus em santidade. Porque como Deus pode, tão santo, relacionar com um ser tão pecador como nós? Só por causa da morte de Cristo, só porque Deus nos deu essa nova vida, que não peca, essa nova vida em Cristo, que tem o privilégio de relacionar com Ele. Por isso, irmãos, Jesus falou que nós precisamos estar atentos, porque diz, a carne é fraca, mas Ele diz assim, o Espírito está pronto. Então nós devemos vigiar, irmãos, para que o pecado não venha interromper a nossa santidade, para que o pecado não venha criar dificuldades para o nosso relacionamento com Deus. Por isso nós precisamos santificar a nossa vida cada dia e buscar santificar a nossa vida a cada dia. Mas, irmãos, a Bíblia também mostra algo muito interessante a respeito da santidade de Deus. A Bíblia diz assim, que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o pecado. Mas a Bíblia também diz que o homem jamais poderá ver a Deus. Quando Moisés teve aquela experiência lá no monte de ver a glória de Deus, Deus disse que colocaria Moisés na fenda de uma rocha e cobriria a Moisés da sua glória, para que Moisés o visse passando de longe, porque ele disse assim, homem nenhum poderá ver a minha glória, porque se ver a minha glória, morrerá. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas Moisés não viu Deus na sarça? Não conversou com Deus e disse assim, que aquele lugar onde ele estava pisando era terra santa, era lugar santo? Isaías aqui no texto não está dizendo que ele viu o Senhor assentado no trono? Como que pode? Moisés ter visto Deus na sarça, Isaías ter visto Deus no templo e não morrerem. Também, irmãos, nós temos a declaração de que o pai de Sansão, Omar, né, teve a visão de Deus e virou e disse assim para a mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Os judeus tinham essa visão clara nas Escrituras, que ninguém podia ver a glória de Deus e subsistir. Sabe por quê, irmãos? Porque quem foi visto por Moisés, quem foi visto por Isaías, quem foi visto por Maoná, não foi o Deus Pai, mas foi o Deus Filho, foi o anjo do Senhor. E nós podemos confirmar isso, irmãos, lendo lá em João, no capítulo 12. Eu quero ler esse versículo para os irmãos. João, Evangelho de João, capítulo de número 12, onde Jesus estava falando às pessoas que estavam desejando vê-lo, e aí Jesus explicando sobre a incredulidade dos judeus, no verso de número 40 e 41, ele cita o texto de Isaías, diz assim que Deus havia dito para Isaías que cegaria os olhos e o entendimento do coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados, diz no verso 40. E aí no verso 41, João explica dizendo, isso disse Isaías, dizendo que Isaías havia dito isso, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A glória dele e falou a seu respeito era de Jesus. Então, irmãos, toda a manifestação de Deus no passado, em que Deus se tornou visível, onde a glória de Deus se manifestou, era
o anjo do Senhor, uma manifestação de Cristo lá no Velho Testamento. E por isso que João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E sabe, irmãos, lá em Apocalipse diz que até lá no céu, quando nós estivermos no céu, nós veremos Deus através de Cristo, porque o Cordeiro é a lâmpada que ilumina, que nos dará a possibilidade de enxergar Deus por meio de Cristo. Tomé, irmãos, quando estava conversando com Jesus, aliás, Filipe, quando estava conversando com Jesus, em João 14, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus declarou para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido? E diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Creia que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, Deus revelou a sua santidade, a sua glória, na pessoa do seu Filho Jesus. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que essa mesma santidade está sendo formada em nós, quando ele diz que Cristo está sendo formado em cada um de nós. Por isso, irmãos, quando a palavra de Deus nos orienta dizendo: sede vós perfeitos, sede vós santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus, ele está pensando em duas áreas: primeiro, na essência, e depois no testemunho. Na essência, porque Deus está sendo formado em nós através da pessoa de Cristo. Nós estamos sendo formados à imagem do Senhor. O propósito de Deus é que cada dia nós nos tornamos mais similares a Cristo, sejamos mais parecidos com Cristo. Mas também, irmãos, está pensando no testemunho que nós devemos dar no dia a dia, na nossa vida. Enquanto estamos vivendo aqui no mundo, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos santos, assim como Deus é santo. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo orienta-nos por meio do capítulo 2, no versículo 19, o seguinte: capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo de número 19, onde Paulo diz assim: esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de algum. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus está dizendo: sede vós santos, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós somos formados na essência, cada dia, na semelhança do Senhor Jesus. E no mundo, irmãos, nós temos a tarefa de espelhar essa glória, essa santidade de Deus, vivendo vida santa, vivendo de acordo com o propósito de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a visão de que quanto mais nós olhamos para Deus, mais nós vemos o nosso pecado, a nossa impureza. Sabe, irmãos, quanto mais nós conhecermos a santidade de Deus, mais também nós teremos a visão do nosso pecado. Por isso Isaías, no texto, quando viu a glória de Deus, a exclamação que ele fez foi: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A mesma cena, irmãos, se repetiu quando Pedro, saindo do barco naquele dia da pesca maravilhosa, que chegou até Jesus, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando nós mais conhecemos a santidade de Deus, mais também, irmãos, nós temos a visão da nossa impureza e dos nossos pecados. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, maior horror nós teremos do pecado na nossa vida. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Que essa mensagem, irmão, esteja confortando seu coração, te dando ânimo para que você possa viver a fé, testemunhar da fé e viver santidade cada dia, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, porque o seu nome é santo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez.
e logo em seguida receber a Elizabeth. Pai, nós queremos te agradecer por tua santidade, Senhor, porque tu és santo, Deus, em todos os teus caminhos, em todas as tuas obras, Pai. Também queremos te agradecer, Senhor, porque através da morte de Jesus Cristo, o Senhor nos santificou, nos deu o privilégio, Senhor, de poder relacionar contigo, sendo um Deus tão santo, tão perfeito, e nós imperfeitos, Pai, mas pela graça e pelo sangue do Senhor Jesus, o Senhor tem nos santificado dia a dia, Pai. Ó Deus, queremos pedir, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida santa e que glorifique o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos, Senhor, dia a dia. Pedimos, ó Pai, cada vez mais, Senhor, perdoa os nossos pecados. Cubra-nos, ó Deus, com a tua graça. Abençoe-nos nesse dia, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção sobre cada membro da nossa igreja, Pai, onde estiver agora. O Senhor esteja, ó Deus, alcançando o coração de cada um. O Senhor falou que o Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe. Então, ó Deus, abençoa os nossos irmãos onde eles estiverem agora, com a tua graça, com a tua misericórdia e com a tua bondade. Assim nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, fiquem em paz. Que Jesus abençoe a todos. Amém.